Feito, feito. Estamos aqui, bom dia, 9h36, domingo, 22 de dezembro. Eu tenho aqui, deixa eu começar fazendo, eu quero falar do Nicoleles. Assisti um vídeo agora de manhã, uma entrevista que o Nicoleles deu para o Reinaldo Azevedo, certo? Eu não assisto o Reinaldo Azevedo, certo? Não tenho, assim, sabe, eu não gosto de fazer interlocução com esse cara, tá certo? Eu acho que ele não me acrescenta, tá certo? E aí vem aí a ideia que eu tenho, sabe? Se discute aí no mundo dos feitos humanos, no mundo da estética, sabe? E quando se fala de arte, sabe? E o pessoal quer às vezes aí, sabe, isolar, os críticos aí, os entendidos aí querem isolar, sabe? Aí o ser humano, sabe, na neutralidade, no meio, sabe, falando aí de que existe polarização e que o equilíbrio está ali, sabe. O equilíbrio, ele não existe, sabe, tem o esquerdo e o direito, tá certo, e ponto final, tá certo, a questão aí é natural, entendeu? E tem as variações aí no meio entre o esquerdo e o direito, no sentido, eu estou falando de forças magnéticas, certo? De dois polos, certo? O polo positivo e o polo negativo, mais ou menos nesse sentido aí, tá certo? E esse Reinaldo Azevedo, sabe, aí ele tem um passado, é um sobrevivente esse cara, rapaz, sabe? É um sobrevivente, de repente se pôs no mundo aí precisando ter que comer todo dia, sabe? E se pôs aí a produzir um meio de subsistência, tá certo? Esse Reinaldo Azevedo. E hoje, assim, não tendo aí os programas habituais que eu faço de segunda a sexta-feira de formação, de informação, tá certo? E não tendo no domingo, no sábado e no domingo, aí eu tenho que inventar. E hoje fui assistir, procurei no YouTube, tinha um vídeo ali, sabe, com o Nicoleles. O Nicoleles é outro, sabe, que assim, ele não me anima muito, sabe? É aquela coisa da tese 11 do Marx, sabe? Ele é um cara que descreve, é um cara que fala, sabe? Para mim ele é um individualista. Na epidemia, sabe, ele se dedicou aí a reunir cientistas, sabe, para desenvolver aí programas de combate à pandemia, à Covid, não sei mais o que e tal, entendeu? Mas assim, ele não se engaja num partido político, sabe? Eu não vejo falar de ideologia, sabe? Ele prefere só falar da ciência, se reconhece um cientista, não sei mais o que, etc e tal, entendeu? E isso me deixa assim meio escabriado, entendeu? Aí meio desconfiado. Mas assim, aí eu fui pra cima e sempre tem uma surpresa, sabe? Aliás, as pessoas têm uma surpresa, sabe? Sempre nas suas falas, tá certo? E o Nicoleles assim, sabe? De vez em quando ele, aí, sabe? Hoje, por exemplo, ele falou de espírito de porco, tá certo? Ele é um cara que parece ser assim, eu acho que ele faz cocô todo dia, tá certo? Como diria a avó, sabe? A minha avó, tá certo? Que contou pra mestra, sabe? Aquela história do padre que todo dia ali no hospital que tem bem ali da Ordem Terceira, que ele chama o Hospital Dom Luís, num hospital aí, eu não sei se é de judeu, tá certo? Eu não sei. O hospital beneficência portuguesa que chamam, tá certo? Eu não sei. E ali, sabe, tinha um padre que fazia missa todo dia ali para os que podiam se levantar, que estavam hospitalizados ali, tá certo? Eu não sei se é um pessoal que era conveniado do SUS, mas acho que não era não. Ali um pessoal de classe média baixa que frequenta ali aquele hospital porque pode pagar, tá certo? Pagar o médico. Hoje tem negócio de plano de saúde, aquela coisa toda, tá certo? Eu só sei que o padre fazia missa todo dia e quando terminava a missa, eu acho que a missa era às 6 horas da manhã, tá certo? E quando terminava, ele se dirigia lá para a enfermaria, que é o espaço coletivo ali, sabe, de convalescência dos doentes, entendeu? Mas é coletivo, sabe? Os que podem pagar um pouco mais no plano, sabe, tem um apartamento, tá certo? E quem não pode fica ali no coletivo, tá certo? Na coletividade, ali na enfermaria, tá certo? A enfermaria é um espaço coletivo. Aí o padre ia lá para a enfermaria ali, sabe, conversar com os pacientes, dar uma força moral para cada um, tá certo? E tinha ali os leitos individuais, ele chegava, sabe, começava ali, ele entrava, né? O primeiro à esquerda ou à direita, ele se dirigia e eu ficava olhando assim, e o paciente e o doente ficava olhando para ele, sabe? Aí ele se aproximava assim, com muito jeito, muito cuidado, sabe, ali do ouvido do doente, sabe, perguntava, já defecou hoje? Aí o paciente olhava assim para ele, sabe, o doente olhava assim para ele, né? Aí ele repetia, já defecou hoje?
Ei, rapaz, isso era mestra, certo? Mestra falando de dejetos, de fezes, entendeu? Defecar, entendeu? Essas coisas assim, entendeu? Contando assim, eu, moleque, ouvindo essas coisas, sabe? A mestra, eu acho que ela era folgada, sabe? Eu acho, tá certo? Era meio aí a estética, entendeu? Eu não sei ao que ela se dedicou, poderia se dedicar, eu não sei. Eu tenho a impressão que ela veio, sabe, lá de Santarém, a família dela vem de lá, ali de Itaituba, sabe? Ela veio daquelas bandas ali. Santarém é um município e Itaituba é outro, tá certo? Então eu acho que ela veio. O pai dela, me parece, sabe, era santareno, sabe? E tem uma história aí, rapaz, com o pai dela, tá certo? O pai dela foi seminarista, e eu não sei se ele estava seminarista e estava em casa, quando ele resolveu fazer aí uma limpeza dos pés. Outro dia eu falei que eu fui fazer uma limpeza nos pés, sabe, numa manicure, aqui, foi sexta-feira, tá certo? Aí a manicure, sabe, se desentendeu comigo e eu com ela. Na verdade a gente não se desentendeu, tá certo? E ali ninguém se desentendeu, mas houve ali, sabe, uma troca de entendimentos, tá certo? Queriam me cobrar R$ 10 a mais do que eu tinha pago, sabe, para fazer ali a limpeza no pé, tá certo? E na minha visão, sabe, cortar a unha, sabe, do pé e ali tirar as peles, sabe, tirar as peles debaixo da unha. O pessoal chama isso de desencravar a unha, entendeu? É que a unha ela vai crescendo e vai entranhando, rapaz, na pele, certo? Ali, sabe? E eu tô com um dedo que tá com esse problema, tá certo? Mas eu acho que eu resolvi isso ainda hoje, sabe, esse problema. Sem precisar da ajuda, né, da pedicure, entendeu? E assim, esse meu avô, tá certo? O meu avô que eu não conheci, tá certo? Eu não conheci porque ele morreu, rapaz, morreu logo, tá certo? Ele era casado com a minha avó, tá certo? E eu tô falando do pai de mestra, certo? Minha mãe, tá certo? E ele era santareno, mocorongo, tá certo? E era seminarista, a história que eu tenho, tá certo? E quero dizer com isso que a mestra cultivava umas relações aí com o mundo católico, tá certo? E tenho a impressão que ela veio aqui bater numa escola que tem aqui em Belém até hoje, sabe? Chamada Escola... a Santo Antônio, não sei o que é, Colégio Santo Antônio, tá certo? Colégio Santo Antônio, é um colégio de freira. E eu penso, antigamente tinha esse negócio aí das pessoas que podiam pagar, as pessoas do interior, para dar educação para os filhos, sabe? Mandavam os filhos para a capital e eles ficavam internados em espaços escolares, tá certo? Lá onde eu estudei, comecei a fazer estudo de seminarísticos, entendeu? Aquilo ali tinha sido um desses tipos de casas, assim, sabe? Que abrigava, era um internato para abrigar filhos aí, sabe? Lá o nome era Casa dos Filhos dos Seringueiros, tá certo? O pessoal aí do mundo aí, sabe, que morava ali, sabe, aí no interior, sabe, de onde se extraía ali, sabe, os produtos da mata, mandava os filhos, sabe, para a capital Belém, sabe, e internavam ali, que era um lugar ali seguro, tá certo? Ao invés de deixar os filhos aí kitnet, como fazem hoje o pessoal aí, tá certo? E ali o cara fica ali, passa 11 meses ali, sabe, trancado ali, tá certo? Fica seguro, se alimenta, dorme, estuda, é aquela coisa toda, tá certo? E eu penso que mestre fez esse trabalho aqui no Colégio Santo Antônio. Agora, na minha cabeça, e pelo que eu sei, o pai dela foi seminarista, já são agora 8 minutos de vídeo. Aí, rapaz, ele foi fazer uma limpeza nos pés, tá certo? E começou, acho que ele cortou a unha com a tesourinha, aquela coisa toda e tal. Aí tinha aí a parte de tirar as peles, ele estava com calo, o dedo mindinho, certo? O dedo mindinho sempre tem ali, sabe? Devido roçar, para quem calça muito sapato, entendeu? Deve roçar no couro do sapato e vai acumulando ali, vai queimando a pele, e vai fazendo aquele acúmulo, sabe? De peles. Aí esse meu bisavô, rapaz, sabe? Meu avô, tá certo? O pai da vovó Ana, tá certo? Mãe da minha mãe, certo? Mãe de mestra. Ele pegou uma gilete, naquele tempo não tinha esses barbeadores descartáveis que a gente tem hoje, certo? Havia uns barbeadores aí com lâminas de aço, da marca Gillette. Gillette aí, sabe, é um produto que vem lá, sabe, deve ter patente lá dos italianos. Eu só sei que ele se usava aquela gilete para ir cortando ali, sabe, aquelas peles mortas, aí, sabe, nos dedos dos pés, principalmente no dedinho do pé, certo? E, rapaz, ele carregou a mão num certo momento, ele exagerou, rapaz, sabe? Aprofundou demais o corte e sangrou, tá certo? Rapaz, no que sangrou, sabe, aí não prestou mais, ele não se cuidou, tá certo? Ou se cuidou, sabe, mas aí, sabe, era tarde demais, sabe? Ali, aquele corte ali, sabe, aquela lesão, sabe, terminou infeccionando, tá certo? E houve aí, sabe, o tétano, entendeu? Uma inflamação aí, sabe? Eu não sei que porra é tétano, eu poderia depois ver aí que porra é tétano, entendeu? Eu sei que o tétano avançou aí, essa inflamação aí no tecido, entendeu? E inflamou, rapaz, e foi dominando o corpo dele, dominando, e ele morreu, rapaz. Meu bisavô, rapaz. Aliás, meu bisavô não, meu avô, certo?
o marido da avó Ana, entendeu? O nome dele era Zé, entendeu? Zé Correia. Porra, eu não conhecia. Ai, ai, mas assim, e não era para conhecer porque o meu destino estava traçado para acontecer lá em Altamira, tá certo? Não fosse isso, certo? O Zé Correia, sabe, teria ficado com a avó Ana, entendeu? E ali, não sei se ela estava em Santarém, eu não sei, viveriam por lá, tá certo? E não estava no meu destino, tá certo? Esse curso aí da história dos dois aí, tá certo? Porque no meu destino estava um encontro com o pai de mestre, tá certo? Com o mestre, com a família de mestre, certo? Que viria lá do Ceará, a família Silva, entendeu? Viria lá do Ceará. Aí eu falava, brincava ontem, eu falava do Virgulino Ferreira da Silva. Aí como eu não trato muito dessas questões aí, é Virgulino pra cá, Virgulino pra cá, eu não fico fazendo tererê aí, sabe? Trançado aí com o nome Virgulino. E aí apareceu aí nas minhas histórias aí o nome do rei do cangaço, o Virgulino Ferreira da Silva. E da Silva, tá certo? E eu me embananava todo, falava Virgulino José, não sei mais o que. Na verdade, o nome dele é Virgulino Ferreira da Silva, o nome do cangaceiro é Lampião, tá certo? Lampião, rei do cangaço. E é da Silva, e da Silva vem lá, bom, eu sou da Silva, tá certo? Que o nome é ali, sabe, o nome de mestre, tá certo? Mestre que é filho é de Ernesto, Virgílio Ernesto, meu avô, certo? Pai de mestre, claro, tá certo? E ele veio daquelas bandas ali, rapaz, sabe? Eu não sei se ele encontrou a minha avó, sabe, ali, sabe, em Altamira, eu não sei como é que foi, se ele veio sozinho ali, sabe? Ele era mascate, rapaz, sabe? Era vendedor ambulante, andava por aí com uma mala, sabe, cheia de bagulhos. Eu não sei se ele era representante comercial, feito aquele cara, seu Quequé, entendeu? Tem uma história que eu assistia na TV Cultura, sabe? A história do seu Quequé, que era um mascate, um caixeiro viajante, tá certo? Ele andava por aí fazendo representações de produtos de empresas, sabe? Que queriam vender produtos e chamava de caixeiro viajante. É um representante comercial. E lá ali para aquela banda de São Paulo, onde havia trens, tudo bem. Alguém falou aí, sabe, que o Fernando Henrique foi quem arrancou todos os trilhos ali das ferrovias que havia em São Paulo. Esse Fernando Henrique não presta, tá certo? Porra, ele é um neoliberal do caralho. Eu só sei dizer, rapaz, que o da Silva vem lá do Nordeste, e se tivesse havido, não fosse a Gillette, sabe, cortar de mau jeito o calo ali, sabe, e tirar o Zé Correia de circulação, a minha avó não teria conhecido um carpinteiro um fluvial, tá certo? Um carpinteiro fluvial, um cara que construía embarcações para descer e subir o Rio Xingu, de Altamira até São Félix, entendeu? Eu não sei se ele fazia embarcações ali para baixo, ali, sabe, da corredeira ali, sabe, ali da Grande Volta, eu não sei se ele fazia embarcações ali para baixo, tá certo? Mas para cima eu sei que ele fazia, acima da Grande Volta onde foi feita a hidrelétrica de Belo Monte, tá certo? E esse cara um dia apareceu, rapaz, esse Manuel Cordeiro, tá certo? Apareceu lá para as bandas de Itaituba, onde morava meu bisavô, rapaz. Eu não lembro o nome do meu bisavô, eu tenho que verificar essa minha história aí, tá certo? Porque eu não me interesso muito, sou desligado dessas coisas. Mas o fato foi que eu tive um bisavô, rapaz, que foi casado com uma nativa, com uma indígena, sabe? Acho que ela é Munduruku, aí, sabe? Ali naquelas matas ali, sabe? De Itaituba, sabe? Aquela coisa toda, naquela região ali do Tapajós, tá certo? E daí é que vem a minha história, tá certo? O Manuel Cordeiro, sabe, fez a minha bisavó viúva baixar até Altamira, tá certo? Altamira era o local, era a sede do trabalho do Manuel, que ele era carpinteiro, ele era artesão, sabe, carpinteiro artesão, ele fazia as lanchas, a maioria das lanchas. Eu acho que foi ele que criou uma escola de construção ali no Xingu, que tá lá até hoje, tá certo? Manuel Cícero Cordeiro é o nome dele, tá certo? Eu tô falando, rapaz, porque esse cara nunca mereceu aí a lembrança de nenhum vereador, sabe, para prestar uma homenagem para ele ali, sabe, falando dele. Eu não vejo, não sei de nenhuma rua em Altamira chamada Rua Manuel Cícero Cordeiro. Eu não sei, nunca ouvi falar. Mas o meu destino estava traçado com a ida dele lá ali para as bandas do Tapajós e a descida depois, tá certo? E trazendo a viúva Ana de Souza, tá certo? Eu não sei se tem Luísa no meio do nome dela, eu vou verificar isso aí. Eu só sei que a Ana veio e trouxe a minha mãe, tá certo? O mestre, tá certo? O mestre tinha uma outra irmã, tá certo? Eram duas mulheres, duas irmãs, tá certo? E vieram, ficaram lá em Altamira. E a minha mãe conheceu o mestre, tá certo? Aí filho do Virgílio Ernesto, tá certo? Com a avó Amélia, tá certo?
A avó Amélia eu me lembro assim muito vagamente dela. Do Virgílio eu não me lembro, não. Outro dia eu falava uma história do Virgílio, rapaz, e disse que ele, o Coriolano, sabe, precisando fazer um serviço lá em Vitória, sabe, quando teve uma epidemia de gripe, e essa epidemia, sabe, fez os índios, acho que são Juruna, da etnia Juruna, baixar ali no povoado de Vitória na época, sabe. E eles chegaram, a população se assustou, o administrador, sabe, comunicou o prefeito acionou o Coriolano reuniu um bocado aí de jagunços, sabe. Eu acho que meu avô estava no meio, sabe. Eu só sei dizer que ele tinha um rifle, um papo amarelo, aqueles rifles, sabe, que são fabricados. Eu acho que até hoje fabricam aquelas porras para aquelas bandas de lá, assim, sabe, para servir assim assim, de lembrança, essas coisas assim, entendeu? Era um rifle de repetição, rapaz, sabe? Um livro de repetição. Eu não sei se era para 6 balas, eu não sei quantas balas pegava o rifle, sabe? Eu só sei que o Ernesto, o Vigílio Ernesto, tinha uma porra dessa, tá certo? Égua. E me parece, eu preciso conversar com o Cléo a respeito disso, sabe? Eu lembro que uma vez o padre Guilherme, sabe, um alemão que era lá de Altamira, sabe? Lá em Altamira tem uma congregação, a congregação do Dom Ervin. Eu não sei que congregação é aquela. Dom Ervin é um bispo, é o bispo lá de Altamira, eu não sei se ele ainda está titular. Ele já está coroão, já deve ter mais de 80 anos, Dom Ervin, certo? Ervin Krautler. Ervin Krautler foi sobrinho de Dom Eurico Krautler, certo? Dom Eurico, eu só ouvi falar, talvez tenha visto, tá certo? E tem uma parada do Dom Eurico que eu vou deixar para outra vez. E eu só sei dizer, rapaz, que o padre Guilherme, sabe, quando foi chamado para ir lá no quarto onde estava lá o Virgílio Ernesto, sabe, morrendo, tá certo? Quando ele chegou assim, suspendeu a cortina, sabe, do quarto, um quartinho ali, sabe, lá no fundo tinha uma rede toda fodida e dentro dela estava lá o corpo ali, sabe, agonizando do Virgílio Ernesto, meu avô, tá certo? Ele olhou assim, sabe, ele conhecia o Praga, entendeu? E ele não quis, sabe, eu não sei se o Virgílio queria ali a confissão, sabe, eu não sei se era isso, tá certo? Aí ele falou assim, esse aí não tem jeito. O padre, rapaz, falou isso pro meu avô, rapaz, esse porra. Eu só sei, rapaz, que houve essa epidemia lá em Vitória, sabe, no povoado de Vitória, o Coriolano foi chamado e ele foi, rapaz, sabe. Não sei como é que eles chegaram lá, não sei se eles foram de caminhão, tá certo? E só sei que chegaram lá e me parece que o Virgílio Ernesto estava no meio, rapaz, com o rifle dele, tá certo? E os índios já estavam trancados num galpão. Quem contou essa história, rapaz, foi o filho de um patrão aí, que eu não vou lembrar o nome dele aí, que escreveu um romance, eu acho que é Batalha no Riozinho do Anfrísio, ou Guerra no Riozinho do Anfrísio. Riozinho do Anfrísio é uma terra, assim, uma localidade ali para as bandas de São Félix do Xingu, eu acho, sabe? Ali na terra do meio, tá certo? Entre o Xingu e o Iriri, tá certo? Rapaz, eu sei que o Coriolano chegou, já são agora 17 minutos de vídeo, e eu tô aqui fazendo memória, certo? Fazendo crônica, tá certo? E no meio aí deve ter aí, sabe, as ideias do meu ensaio, tá certo? Que aí vai ser um ensaio marxista que eu quero produzir, sabe? E daí deduzir um bocado de histórias aí, tá certo? Quem sabe? Romance acho que não, conto talvez, eu não sei se eu vou fazer um conto, eu não sei. Aí, rapaz, eu só sei dizer que o Coriolano chegou, tá certo? Aí o administrador estava esperando ele na entrada da cidade, isso aqui eu estou inventando, tá certo? Aí já foram, lá o administrador subiu no caminhão e vieram já dizendo, e ele contando, sabe, que era aquilo ali mesmo, que os índios tinham entrado lá no povoado, sabe? E tava todo mundo morrendo, tinha um bocado de morto já, sabe? Eles estavam com gripe, sabe? E o corpo desses índios aí, sabe? Desses indígenas aí não são resistentes ao vírus da gripe, não sei mais o que. Eu não sei que gripe era aquela, tá certo? Aí ele disse que tinha tomado cuidado de prender os índios num galpão que tinha lá, sabe? E tal, aí o Coriolano já foi marchando direto pro galpão, sabe? Quando chegou lá, ele trouxe aí não sei quantos homens ele trouxe, cada qual com seu rifle, entendeu? Eu não sei se todos tinham rifle, sabe? Se havia alguns aí com armas brancas, eu não sei. Rapaz, eu só sei que mataram, rapaz, os índios que estavam lá dentro, sabe? Mulheres, adultos, velhos e crianças, sabe? Mataram todo mundo, rapaz, encheram de bala, tá certo? Ou furaram, sabe, com faca, bateram com pau, eu não sei. Sei que foi uma matança, um genocídio, rapaz, olha. E essa coisa aconteceu, rapaz, lá em Altamira, tá certo? Eu não sei bem dizer em que ano foi isso aí, tá certo? Altamira é uma cidade que foi aí, sabe, inaugurada, passou a ser cidade a partir de 1911, 1912. Antes ela fazia parte de Souzel, tá certo? Souzel era a cidade, tá certo? O município ali reconhecido dentro da província do Pará, entendeu?
E assim, tá certo? E a partir de 1911, 1912, Altamira desgarrou de Souzel e passou a ser Altamira. E Vitória do Xingu tá ali, rapaz, entre Souzel e Altamira, tá certo? Bem no meio ali, sabe, nas margens ali. Souzel tá no Xingu, tá certo? E Souzel tá no Xingu e Vitória era um povoado ali na margem ali, sabe? Na margem, não sei que margem, se esquerda ou direita do rio... como é que chama o rio, rapaz? É o mesmo rio que tem ali em Tucuruí. Como é que chama o rio? É Rio Tucuruí? É o Tucuruí. Eu não sei se é Tucuruí, acho que é o rio Tucuruí. Eu só sei, rapaz, que foi assim, entendeu? Porra. E esse meu avô parece que participou, sabe, desse genocídio, tá certo? Então é assim, e eu queria então falar disso aí, tá certo? E eu falava do que mesmo? Deixa me ver se eu resgato, tá certo? Não tem como resgatar, tá certo? Eu não sei do porquê que eu estava falando disso aí, mas aí fico falado, tá certo? Fico falado, tá certo? Não tem problema nenhum, tá certo? E eu estou aqui ajeitando aqui a goma, tá certo? E é isso aí. Então, estou falando aqui, estou vendo aqui o Nicoleles à minha frente, tá certo? E deixa me ver se eu consigo aqui pegar aqui, sabe, a ideia. Eu falava do Nicoleles, mas não vem aí, sabe, não estou conseguindo pegar o gancho, tá certo? Por que eu terminei falando aí do meu avô, tá certo? E falei, eu estava falando, tentando explicar essa história aí, sabe, de como eu perdi o meu avô, sabe, o meu avô materno, sabe, para uma gilete, tá certo? Uma gilete, sabe, para um calo, tá certo? Um calo no dedo do pé, no mindinho, tá certo? Porra, bicho. E dessa forma minha história foi traçada a partir da presença do Manuel Cícero Cordeiro, meu avô de criação, tá certo? Lá pelas bandas ali do Tapajós, tá certo? E ali, sabe, a vinda da minha avó para Altamira, tá certo? E trazendo com ela a minha mãe, e a minha mãe que conheceu o meu pai, tá certo? E ali disso aí brotou eu, tá certo? E assim tá, então tá, eu tô aqui com a Guma, eu vou pedir licença e vou avançar um pouquinho mais. E deixa-me dar aqui uma entrada, deixa-me ir para lá. Não dei bom dia para a Guma, mas ela não vai reparar. Mas eu falava do Nicoleles, tá certo? Mas deixa eu falar uma coisa antes. Outro dia eu fiz um vídeo, dei o título de Cão Moderno Urbano, tá certo? É que quando eu saí na sexta-feira, eu acho que foi na sexta-feira que eu saí, não foi na sexta-feira. Não, foi na sexta-feira. Ai, ai. Que dia foi aquele, certo? Eu só sei que eu saí foi na sexta-feira, quando eu fui atrás da pedicure, entendeu? Depois disso eu fui lá no SUS. Aí, rapaz, de repente eu saio aqui da minha rua, que, sabe, no passado a gente andava por cima de ponte, rapaz. Hoje está tudo assim, sabe, aí congestionado, entendeu? Eu saio daqui, pego uma outra ali, sabe? É um movimento de carro, sabe? Eu não entendo isso, sabe? Carro, moto, carro, sabe? Eu só sei que é assim, tá certo? E de repente eu me pego no meio aí, sabe? Subindo e descendo de calçadas que não existem, tá certo? Porque as calçadas assim, sabe? Elas não são feitas para o transeunte, sabe? Andar por cima delas, entendeu? Cada casa tem a sua calçada mal feita, tem casas que não tem calçada, entendeu? E no meio da rua, se a gente quer andar ali, sabe? Disputando com os carros aí, sabe? É de fumar. E eu só sei que eu saio assim, sabe? De casa, aí sabe? Quase sendo atropelado. Uma vez eu caí, rapaz, no chão ali, que o cara colocou um carro de mão bem na frente, sabe? Eu me atrapalhei, eu tava com a calça muito apertada, não levantei a perna o bastante, não consegui pular o braço do carro de mão, terminei caindo no chão, levei um corte, fui bater no pronto-socorro, tá certo? Que o corte foi feio, caí com a mão no asfalto em cima de pedregulhinhos, tá certo? E eu só sei que de repente estava eu ali, rapaz, na Barão com a Zé Bonifácio, sabe? Que é um cruzamento ali, sabe? De 4 tempos, tá certo? Tem um semáforo de 4 tempos. E ali, de repente, eu no meio, sabe? Deveria vir um carro daqui, ele estava parado, esperando, eu peguei, passei na frente dele, sabe? Joguei o olho para a direita e... O sinal estava aberto para lá, mas não vi nenhum carro e eu fui, tá certo? Mas de repente veio alguém furando o sinal numa moto, sabe, querendo passar e eu me desviando. Aí de repente me lembrei, rapaz, desses cães de cidade, sabe, desses cães urbanos. Sabe, no meu vídeo, quando eu dou os detalhes do vídeo, eu falo do cão urbano, tá certo? E chego a falar até do Diógenes, tá certo? Que foi aí, sabe, o cara que observou os cães, né, e desenvolveu o cinismo, o quinismo, certo? Essa coisa aí, sabe, essa coisa da vida humana carregada de penduricalhos. E o Nicoleles vai nessa direção aí, rapaz, falando dos seres humanos, sabe? Dos seres humanos que, sabe, aí, sabe, que
aí, que perde a noção, sabe, de empatia, essa coisa toda aí, sabe? E, porra, aí é foda. Mas assim, quando eu falei do cão moderno urbano, eu tava pensando nesse tipo de animal, animal mesmo, sabe? Que sai perambulando, pula de cá, pula da lá e vai, sabe? O rabo enrolado porque ele é um mestiço, ele não é cão de raça. Eu acho que os cães de raça, tipo aquele cara, aquele cão ali, aquele cão alemão, sabe? Sabe, como é que chama? Não vê o nome agora, tá certo? Eles não sabem andar na cidade, sabe? Em primeiro lugar que eles ficam presos dentro de casa. Já o cão mestição aí, tá certo? Ele vive folgado, ele anda na rua. E ele transa para cima e para baixo. Numa das vezes ele dá um vacilo, o carro amassa, sabe? A pata dele, sabe? Ele fica andando só sobre 3 patas, entendeu? Mas a mais das vezes ele consegue ali se escapar, entendeu? Porque ele é o dono dele, sabe? Quando ele sofre um acidente, o dono não cuida, sabe? Quando ele quebra a pata, aquela coisa toda, ele não tem assistência assim, sabe? De veterinária, aquela coisa toda, tá certo? Nem de ortopedista veterinário, entendeu? Não tem, bicho. E ele fica aleijado ali pro resto da vida dele. Mas enquanto não vem o aleijão, ele vai ali, sabe? Quando ele resolve sair, avançar um pouco mais aí, sabe? Na cidade, no território dele, aquela coisa toda. E de repente eu fiquei com aquele sentimento de cão, sabe? Daquele cão ali trançando no meio dos carros, e por isso que eu me lembrei e fiz aí, sabe, eu dei o título para o vídeo, né, de cão moderno urbano com essa ideia aí, tá certo? Falei a respeito disso. Eu falei também, sabe, que quando eu falava dos salesianos, que os salesianos aqui em Belém do Pará, tá certo? Aqui em Belém, eu estou falando de Belém. Eu não sei se no interior do Pará, sabe, tem equipamentos prediais educacionais salesianos, mas aqui em Belém do Pará, e ali na grande, aqui, sabe, na região metropolitana, tem 4 equipamentos, tá certo? Tem o equipamento onde eu estudei, que é ali em Ananindeua, na entrada do Aurá, tá certo? Aí tem um colégio do Carmo, tem um colégio que funcionou, uma escola de trabalho, uma escola de cursos profissionalizantes, tá certo? E por fim, acho que tem umas irmãs salesianas ali, tá certo? As irmãs, eu acho que deve ter um colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Em geral, os colégios das freiras salesianas são chamados de colégios Nossa Senhora Auxiliadora, tá certo? Eu conheci um bocado de meninas que estudaram em colégios de Nossa Senhora Auxiliadora lá em Manaus, que foram minhas alunas, certo? Uma delas foi a Geisa, tá certo? A Geisa era aí, sabe? Uma filha aí, acho que de empresários, assim, sabe? Ela tinha um irmão, o Zezinho, sabe? E o Zezinho foi meu aluno de violão, tá certo? E me parece, rapaz, que uma vez ela, sabe, ela ficou assim, passou a mão, sabe, no assento da minha moto, entendeu? Ela me olhava, queria puxar assunto. Acho que ela tinha assim, uns 16, 17 anos, eu acho, entendeu? Mas eu não tinha audácia para chegar junto, sabe, para convidá-la para dar uma volta na minha moto, entendeu? Eu não sei, eu vacilei e hoje a Geisa aí, sabe, deve ter aí, deve ser uma 50ª ou uma 60ª, eu não sei. Mas assim, já são 27 minutos de vídeo, isso aqui eu deixo para lá. Falei dos equipamentos salesianos, tá certo? Tá tudo bem, tá certo? E o Nicolé, rapaz, falou de espírito de porco, tá certo? O time dele ele torce, ele é torcedor, diz que fanático, né, do Palmeiras, tá certo? E o Palmeiras me parece chamado de porco, né? Assim como o Flamengo é chamado de urubu, o Palmeiras é chamado de porco, eu acho, tá certo? E ele falou em espírito de porco, eu não sei por que ele falou. Mas o espírito de porco é um termo assim que se usa, sabe? Para dizer assim, de coisa ruim, sabe? O cara tem espírito de porco, significa que ele, sabe? O porco ele é imundo. A Bíblia condena, sabe, o porco, né? A carne do porco é uma carne impura, eles dizem, sabe? Eu acho que é por causa da gordura. Tem uma cidade ali para Branda, no Amazonas, chamado Lábrea, sabe? Onde ali o pescado de peixe de couro é muito forte, ou foi, tá certo? E ali o pessoal, a dieta alimentar do pessoal, mas era ali, sabe, a proteína do rio, tá certo? E eram peixes de couro, tá certo? E aquilo ali, sabe, aquela carne gorda, aquele peixe ali, sabe, gordo, sabe, frito no óleo, aquela coisa toda, fazia aí, sabe, dava uma configuração para o tecido da pele das pessoas, sabe, suscetível de inflamar e aquela coisa toda, e de contrair a lepra, entendeu? E ali a cidade passou a ser chamada de Lábrea, a cidade de Lábrea, eu acho, que não sei qual é a coincidência que tem, e se realmente houve, sabe, ali uma epidemia, se havia ali epidemia de hanseníase na área, entendeu? De sorte que os amazonenses eles não comem peixe de couro, mas eu acho que o motivo é outro. No meu tempo, quando se ia ao mercado comprar peixe, tá certo? A preferência era pelos peixes de escama. O peixe de couro ia todo para o exterior, ia tudo lá para o Japão, tá certo? Ou para a Ásia, ou sei lá mais para onde, tá certo? O peixe de couro, que era ali, sabe, tirado do rio, tá certo? Era exportado.
E ficava só o peixe de escama, tá certo? Aí tinha o tambaqui, o tucunaré, tá certo? O jaraqui. O jaraqui é bom de comer frito na frigideira, tá certo? Já o jaraqui, o tambaqui é um peixe grande demais, é peixe de rio e de lago. Tem uma diferença, o de lago é escuro, de lago é escuro, tá certo? E o de rio, sabe, ele é mais claro e tem um outro físico e aquela coisa toda. Mas ele é um peixe de escamas longas, tá certo? Assim, perde pro pirarucu. O peixe número 1 aqui da Amazônia é o pirarucu, tá certo? E eu só sei que é isso aí, tá certo? E havia essa história, sabe, do espírito do porco, eu estava falando aqui da Bíblia, entendeu? A Bíblia condena os porcos, tá certo? Porque os porcos têm a ver com os ancenianos. Naquele filme, tem um filme aí, sabe, com Charlton Heston, Ben-Hur, tá certo? Onde a mãe dele contrai lepra, tá certo? Ele é levado para a prisão aí numa vingança, sabe? Aí esdrúxula, entendeu? E a irmã e a mãe são aprisionadas, levadas para uma prisão e lá pela falta de higiene, tá certo? De prisão, aquelas prisões assim de fumar, entendeu? Onde não havia alimentação, não havia iluminação, sabe? Só havia ratos e outros insetos e aquela coisa toda. Ali não havia banho, bicho, sabe? E me parece que a hanseníase, sabe? Ela convive com essa falta de higiene, tá certo? Pô, a bicha é foda. E ali, sabe, aparece, e o pessoal então aí no preconceito, na superstição, achava que era o animal, sabe, o animal porco, sabe, que era habitações do demônio. O Yeshua mesmo contribui um pouco, sabe, com essa história, são 30 minutos de vídeo, sabe, para criar esse estigma, sabe, contra o porco, tá certo, quando o porco ali, sabe, ele descarrega espíritos maus de um corpo humano, sabe, e joga em cima, descarrega em cima de corpos de porcos, entendeu? E esses porcos ficam alucinados e procuram um precipício, sabe? Se atiram no precipício, tá certo? Alucinado pelos diabos que entraram neles, entendeu? Porra, bicho. E isso aí tudo castiga aí, sabe? Aí o imaginário humano, tá certo? E nos faz aí falar do espírito de porco. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de espírito de porco. Eu tava querendo chamar com outro nome, tá certo? Mas eu acho que eu vou chamar de espírito de porco em homenagem, sabe? Ao Nicoleles, de quem vou falar mais tarde, tá certo? Vou falar mais tarde. Não tem pressa, bicho, não tem pressa. Tem todo o tempo do mundo para falar do que o Nicoleles queria falar. O Nicoleles iria explicar por que não precisamos temer a inteligência artificial, tá certo? E vai por aí o babado dele, aquela coisa toda. Fico por aqui, tá certo? Aqui, a chamada que eu tenho aqui, sabe, é do sistema nervoso, tá certo? E digo que o meu nome é Ernest, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, tá certo? Falei, tá certo? Hoje é domingo, no pé do cachimbo, tá certo? Eu tô querendo chamar aqui alguma, não sei se vai dar tempo para chamar, tá certo? Eu não sei se é essa chamada que se faz aqui, sabe? Que aí aparece a imagem no vídeo, tá certo? Eu não sei se vai dar tempo, né? Mas de qualquer maneira, se fica escuro, não tem problema, alguma voltou, tá certo? É isso aí, são 32 minutos. Fiquei por aqui, bom dia neste domingo.